Olá pessoal do 7º ano, eu sou o professor Peterson da disciplina de Educação Física e quero conversar com vocês sobre uma modalidade de exercícios físicos, o conhecido treinamento funcional. Vamos entender um pouquinho o que envolve esse tipo de treinamento, quais são as suas características. Vem comigo então? Treinamento funcional, mais um dos conteúdos da nossa ginástica de condicionamento físico. Então, o nosso objetivo é conhecer esse treinamento funcional, o que é o treinamento funcional, entender as vantagens e os benefícios desse tipo de treinamento. E aí, você já ouviu falar em calistenia? Sabe que a calistenia tem muito a ver com o treinamento funcional? E o que é treinamento funcional? Você sabe explicar, aí usando as suas palavras mesmo? Onde ele pode ser praticado? Será que só numa academia de treinamento funcional? Ou será que fora das academias, aí nas praças, né? Ou mesmo na sua casa, você poderia praticar treinamento funcional? Vamos entender um pouquinho melhor sobre isso? Vamos começar então falando dessa palavra meio esquisita aí, calistenia. Na verdade, ele é um termo que vem do grego, tá? Então, a calistenia é um tipo de treinamento que tem como objetivo trabalhar a força, a resistência muscular e a consciência corporal, o aumento da flexibilidade, da mobilidade, tudo isso fazendo uso do próprio corpo ou do próprio peso. Então, a calistenia, ela era um tipo de ginástica em que os exercícios eram realizados somente com o próprio peso corporal e tinha um objetivo de desenvolver todas essas características de resistência, né, de resistência muscular, de consciência corporal, de melhorar a flexibilidade, né, através desse grupo de exercícios. Então, a origem da calistenia vem do grego. Kalos, que traduzindo para beleza, e stenos, força. Então seria a combinação, vamos dizer assim, de uma melhora, né, da sua força e também deixar o indivíduo mais belo. Então a calistenia era uma ginástica que prometia indivíduos fortes e belos, tá bom? Os gregos associavam o treinamento por peso corporal à bela força, fazendo com que a calistenia fosse conhecida como a arte e a ciência do belo movimento. A ideia seria que a pessoa tinha que conseguir suportar o próprio peso, tá? Então você tinha que realizar todos aqueles exercícios a partir do seu peso. Você conseguindo aquilo, você era considerado um indivíduo forte, tá? Que você conseguia suportar o próprio peso, tá bom? A partir dessa ideia de calistenia, foram surgindo várias outras formas de ginástica e de treinamento utilizando o próprio peso corporal, ou seja, não são incluídos pesos extras nesse tipo de treino. O peso utilizado é o peso corporal. Então, vamos entender um pouquinho. As técnicas da calistenia são incorporadas em algumas modalidades esportivas, como o treinamento funcional, que a gente vai tratar, e a própria ginástica, principalmente, né? Vários exercícios de ginástica que nós vemos, mesmo dentro da ginástica artística, por exemplo, eles são realizados com o atleta tendo que suportar o próprio peso corporal. Então não deixa de ser uma forma de calistenia. A mesma ideia é o do treinamento funcional. Os exercícios serão realizados somente com o próprio peso corporal, tá? É importante que os exercícios de calistenia sejam realizados sob orientação de um profissional capacitado, para que você tenha a garantia de que estão sendo realizados corretamente. Ou seja, não dá para sair fazendo exercício sozinho, tá bom? Você precisa de um professor, de um profissional que possa te orientar, tá bom? Agora vamos entender o que é capacidade funcional. A gente viu o que é calistenia e a gente viu que a calistenia está presente no treinamento funcional.
Vamos entender agora o que é capacidade funcional. A capacidade funcional é a habilidade que o indivíduo possui de realizar as atividades simples do cotidiano com eficiência, autonomia e independência. Então, capacidade funcional é a capacidade que o nosso corpo desenvolve para realizar as tarefas do dia a dia. Por exemplo, a gente tem uma rotina diária de levantar, sair, ir para o trabalho, ir para a escola, voltar, fazer as atividades à tarde, né? Todas essas atividades, para que a gente consiga realizar todas essas atividades com autonomia, com a independência, a gente precisa de uma capacidade física para realizar tudo isso. Essa capacidade física para realizar todas as atividades do nosso dia a dia é que nós chamamos de capacidade funcional, né? É uma resistência física mínima que a gente tem que ter para poder realizar as nossas atividades do dia a dia, tá bom? Então são movimentos básicos, movimentos simples que a gente usa no dia a dia. Então a capacidade funcional é a nossa capacidade de fazer todos os nossos trabalhos diários de uma forma independente, sem precisar realizar aquilo com a ajuda de alguém, ok? Então isso é capacidade funcional. Agora vamos entender o que é o treinamento funcional. Então pensa que agora a gente vai treinar para melhorar essa nossa capacidade funcional. E a gente vai fazer esse treinamento através do quê? Através do uso de exercícios da calistenia. Então, a ideia do treinamento funcional é essa, que a gente utilize exercícios dessa proposta da calistenia, ou seja, exercícios realizados somente com o próprio peso do corpo, para melhorarmos a nossa capacidade de trabalho funcional no nosso dia a dia. Juntando, essa é o resumo que a gente pode fazer do treinamento funcional. Então, olha só, treinamento funcional é um método de trabalho mais dinâmico do que dos treinos convencionais e é caracterizado por mesclar diferentes capacidades físicas em um único exercício. Os exercícios são realizados com o peso do próprio corpo e o foco passa de um grupo muscular isolado para todos os músculos do nosso corpo. O exercício funcional se baseia na reprodução sistemática de movimentos que possuem alguma função para determinada modalidade esportiva ou tarefa diária do ser humano. Ou seja, movimentos que possuem alguma função para a nossa capacidade funcional de fazer as nossas atividades do dia a dia ou para praticar um esporte que a gente faz, tá certo? Então essa é a ideia do treinamento funcional. Os exercícios estarem relacionados àqueles movimentos que a gente faz. Então, olha só, os exercícios são feitos com base nos movimentos naturais do corpo, como agachar, pular, correr, girar, empurrar, entre outros. Então, gente, a ideia do treinamento funcional, ele é muito simples, tá? É utilizar os movimentos naturais do corpo com o peso próprio do corpo para, com isso, melhorar a nossa capacidade física, tá? Basicamente é isso. Então ele é um treino que vai treinar todo o nosso corpo, ele vai ter por objetivo o treinamento geral de todos os grupos musculares do nosso corpo, através desses exercícios muitas vezes simples, sem sobrecarga, a única carga é o peso do corpo e isso vai melhorar a nossa condição física. Percebe como a ideia é simples, né? É algo simples, mas que tem se mostrado assim com extremamente efetivo. Dá certo. O treinamento funcional dá certo. Apesar da sua simplicidade, ele alcança com facilidade o seu objetivo final, que é a melhora da condição física da pessoa. Bom? Os objetivos, então, do treinamento funcional, né? O treinamento funcional tem como objetivo
ajudar a aprimorar a capacidade funcional, aquela capacidade de fazer as atividades do dia a dia. Então ele quer, os objetivos são tornar o corpo capaz de exercer os movimentos com a melhor competência possível, fortalecer o core, que é a região central do nosso corpo. São os músculos que nós temos aqui, ó, no abdômen, nas costas. Sabia que a maioria da população tem dor nesses músculos, principalmente nos das costas? E tem músculos do abdômen que são músculos muito fracos, que acabam ficando flácidos, né? Ficam elásticos. Então, uma das ideias, um dos objetivos do treinamento funcional é fortalecer essa região. E você não imagina quantos benefícios a gente tem quando fortalece esses grupos musculares, tá? E ainda melhorar a capacidade funcional do corpo por meio da atividade física, né? É através da atividade física que a gente vai melhorar. Então, olha lá, os músculos do core, ou dessa região central do tronco do nosso corpo, são responsáveis pela força que mantém a estabilidade do nosso corpo e a estabilidade e a flexibilidade da nossa coluna lombar. A coluna lombar é uma das regiões do nosso corpo que mais sofre lesões. Por que ela sofre lesões? Porque os músculos que deveriam protegê-la estão fracos, tá? Através do treinamento funcional, a gente vai deixar essa musculatura mais forte e essa musculatura mais forte vai deixar a nossa coluna mais estável, certo? Mais equilibrada, e daí nós não vamos desenvolver problemas de coluna, como por exemplo, hérnias de disco, né? São problemas bem sérios que podem acontecer na coluna lombar, tá bom? O treinamento funcional não trabalha apenas músculos isolados. Os movimentos exercidos no treino permitem que todos os grupos musculares sejam trabalhados de forma integral e global. Então, a sequência de exercícios no treinamento funcional não visam só exercício para o braço, exercício para a perna, exercício para o tronco. Não, né? Os exercícios são múltiplos e eles trabalham todos os grupos musculares do corpo. Então, se você começar a praticar treinamento funcional, você vai ter exercícios para o corpo todo. Você vai sentir que no final do treino você trabalhou o corpo todo. Todos os músculos do seu corpo foram trabalhados, foram exercitados, tá? Você vai mover até músculo que você nem sabia que você tinha, né? No começo é isso que vai acontecer. Depois a tua consciência corporal vai melhorando também e o teu corpo vai aproveitando ainda mais o treino, tá? Primeira atividade nossa então. Como o treinamento funcional pode ser utilizado para tornar um corpo mais resistente? Pense um pouquinho, responda e a gente volta logo.
E aí, vamos dar uma olhada na correção? O treinamento é um método de treino com exercícios que usam o peso corporal. Os exercícios têm um nível de dificuldade progressivo de acordo com a evolução do desempenho do praticante. Ao trabalhar vários músculos ao mesmo tempo, proporciona grande gasto calórico e ajuda na definição do corpo e, por consequência, torna o corpo mais resistente. Beleza? Olha só, o treinamento funcional ele pode ser praticado em espaços fechados, como por exemplo academias e clubes, mas ele também pode ser praticado em espaços abertos, ao ar livre, por exemplo, nas praças, nos bosques e nos parques também, né? Lembra que ele é um treinamento que não exige grandes equipamentos, né? Os exercícios são feitos com o próprio peso do corpo. Os benefícios: aumentam a força muscular, melhora a resistência do nosso corpo, melhora a nossa mobilidade e a nossa postura. Lembra quando a gente falou dos músculos do core? Se a gente trabalha os músculos do core e eles ficam mais fortes, uma consequência é melhorar a nossa postura. A gente vai ficar com uma postura mais ereta, tá? Contribui para o aumento da flexibilidade e do equilíbrio corporal. Ainda não são necessários equipamentos e acessórios caros, o que facilita, né, aumenta a possibilidade de várias pessoas podendo praticar o treinamento funcional. Ele não é um treinamento caro que exige um equipamento, né, muito dispendioso, tá? E a melhora no sistema cardiorrespiratório. Por quê? Ao fazermos exercícios, estamos ativando o nosso coração, o nosso pulmão, o nosso sistema sanguíneo, né? O nosso sangue tem que circular mais. Tudo isso faz com que o nosso corpo melhore o funcionamento, né? A nossa máquina humana trabalha melhor. Isso é consequência do treinamento. Segunda atividade, então. O treinamento funcional é uma ótima opção de exercício físico para melhorar o condicionamento e ainda tem outros benefícios. Você sabe listar aí, dizer quais são esses benefícios? Faz a sua lista, a gente já volta para conferir.
Olha, confere a sua lista aí com a minha aqui, tá bom? Então, olha lá. Contribui para o aumento da flexibilidade do equilíbrio corporal, melhora no sistema cardiorrespiratório, aumento da força muscular, melhora a resistência, a mobilidade e a postura. Se você anotou mais alguma coisa além disso que eu anotei, converse com o seu professor e confira com ele aí, tá bom? Por aqui, vamos relembrar o que nós vimos hoje. Capacidade funcional, habilidade de realizar as atividades do dia a dia com eficiência, autonomia e independência. Treinamento funcional, trabalha diferentes capacidades físicas em um único exercício. Os exercícios são realizados com o próprio peso do corpo e o principal objetivo é melhorar a nossa capacidade funcional, certo? Os benefícios: aumento da nossa massa muscular, aumento da força física, melhora da resistência, melhora da nossa mobilidade, da nossa postura, do nosso equilíbrio. É tudo de bom, pessoal. Treinamento físico, treinamento funcional é tudo de bom. Vale a pena conhecer e começar a praticar, tá bom? Ficamos por aqui, um abraço para todos, até a próxima.